Oi, estamos aqui de volta com mais uma videoaula de finanças. Eu sou Carolina Almeida, para quem não me conhece, porque eu acho que a maioria de vocês já me conhecem, mas eu sou consultora financeira, venho de uma família de comerciantes, então eu pego bem aquela prática do dia a dia de finanças e tento descomplicar ao máximo o mundo financeiro, para ficar com aquele aspecto bem sem financeiros, para que educação financeira se torne acessível para todos. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais é @almeida.consultoria, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença de caixa e lucro. Você sabia que existe diferença entre a empresa de vocês ter caixa e ter lucro e que as duas coisas não significam as mesmas? O que eu quero dizer com isso? Como assim? Se eu tenho caixa, como que eu não vou ter lucro se eu estou vendo dinheiro sobrando dentro da minha empresa? Sim, às vezes ter caixa disponível dentro da empresa não quer dizer que você tenha lucro, que a empresa esteja realmente rentável lucramente. Só quer dizer que ela tem disponibilidade de caixa. Do mesmo jeito que às vezes você pode estar tendo vendas, né? Você tem vendas, mas você nunca enxerga dinheiro no final do mês. Você não tem disponibilidade de caixa. Porém, você tem lucro nas suas vendas. Então, os dois não querem dizer as mesmas coisas. Você tem como ter um sem ter o outro. E a perfeição, né? Ou a utopia não, o sonho de qualquer empreendedor, ou o objetivo da gente, o objetivo de todas essas videoaulas é ter caixa e ter lucro, ter os dois. Então agora eu vou explicar um pouquinho do como, né? Do porquê que isso acontece. Então, o que faz isso acontecer no dia a dia da empresa? Então, qual é a situação que acontece da empresa ter caixa, mas não ter lucro na venda? Então, imagine a situação, por exemplo, de que você se planejou totalmente antes de abrir uma empresa. Então, você sabia quanto que seria seu capital de giro, você sabia quanto que você precisaria gastar, quanto que você precisaria deixar guardado. Então, você se planejou e se programou certinho antes de abrir a empresa. Você abriu a empresa, não está tendo aquele faturamento legal ainda. Então, nos primeiros meses, você não está tendo lucro, né? Porque você está tendo venda, mas não está tendo venda o suficiente para cobrir as suas despesas. Mas você tem um caixa disponível na empresa. Então, se você faz a alimentação do seu fluxo de caixa, você vai ver sempre seu saldo positivo. Então, você tem disponibilidade de caixa, mas não está tendo lucro. Isso que é a diferença dos dois. Deu para conseguir visualizar o que é caixa e lucro? Então, é aquele momento que você tem dinheiro, mas não necessariamente tem lucro. Então, quando você tem o planejamento para abrir a empresa, abriu ela, fez todo o planejamento certinho, então você tem um capital de giro ali, você sempre vai ter o saldo positivo da empresa. Sempre não, né? Vai ter por um período ali o saldo positivo até a empresa realmente começar a ter lucro e repor esse saldo que você tirou do seu capital de giro. Então, o que pode acontecer? Se a tua precificação está errada, a tua empresa nunca vai dar lucro. Então, você vai consumindo todo o seu caixa, todo o seu capital de giro, sabe? Pegando parcelinha por parcelinha e consumindo. E a empresa não está tendo lucro suficiente para repor esse dinheiro dentro do seu capital de giro. Então, repor esse caixa. A roda do ciclo ali financeiro não gira, porque ela para no momento do lucro. Daí, esse é o momento que você pode falir. Então, tem que sempre ter precauções quando você tem caixa disponível e não está tendo lucro, porque isso é um grande passo que pode caminhar à falência, tá bom? Outro momento, outra situação que acontece de você ter caixa e não ter lucro é quando você faz um empréstimo. Então, você faz o acompanhamento do seu fluxo de caixa ali legal, né? Você preenche tudo certinho no seu fluxo de caixa. E aconteceu no momento de você precisar fazer um empréstimo, e você fez um empréstimo, ou apareceu um investidor que injetou dinheiro na tua empresa. Então, entrou um montante de dinheiro grande para você dentro do teu caixa. O teu caixa vai ficar positivo. Isso quer dizer que foi lucro? Não, gente, isso não é lucro. O dinheiro entrou não por lucro, o dinheiro entrou por terceiros. Quando você pega dinheiro de terceiros e injeta na empresa, o seu saldo de caixa vai subir, então o teu saldo de caixa vai ficar positivo no seu fluxo de caixa, porém, você não está tendo lucro. Tá dando para entender mais ou menos a diferença dos dois?
Então, essas são duas situações que acontecem com frequência no teu empreendimento. Na verdade, a situação do empréstimo é que mais acontece, né? Porque poucas pessoas abrem empresa com esse planejamento que deveriam abrir. Mas esses são os dois momentos que acontecem: o teu caixa está positivo e o teu lucro está negativo, tá? Ou não está tendo lucro legal ainda. Então, sempre cuidar, gente. Quando o teu caixa está positivo, você tem que rever por motivo de você não estar tendo lucro. Então, ou né, se você não tem lucro. Então, sempre fechar ali o balanço de lucro no final. Porque você precisa rever isso. Porque se você não está consumindo o teu caixa e não está tendo lucro, ele não vai repor teu capital de giro depois e vai virar uma bola de neve, tá bom? Então, agora vamos para a situação inversa, né? A inversa que acontece. Quando a gente não tem caixa, mas tem lucro. Como que pode a gente ter lucro, mas não ter dinheiro sobrando? Acontece, gente. Muita gente acontece. Pensa só com você, dentro da sua empresa mesmo, dentro da sua própria empresa. Quantas vezes você já não se perguntou: estou vendendo bem, meu produto tem uma lucratividade alta, mas eu não enxergo dinheiro no final do mês? Então, isso acontece porque você não tem caixa. Por isso que você não enxerga dinheiro no final do mês. Então, como que faz, né? Então, como que eu faço para identificar esse padrão? Por que acontece esse padrão, na verdade? Esse padrão acontece em momentos, por exemplo, de quando você não tem controle financeiro. Então, você tem um segmento que tem uma lucratividade boa ali. Vamos pensar num segmento que tem lucratividade boa. Roupa. Roupa é um dos segmentos que tem lucratividade boa. Roupa, eletrônicos. Depende. Comida. Também a comida tem uma lucratividade boa, só que ela acaba que às vezes ela perde a lucratividade em questão de desperdício. Mas vamos à roupa. A roupa é uma coisa ali bem fácil de se visualizar. Você literalmente consegue comprar ela por um valor e vender ela às vezes 3 vezes mais do que esse valor. Então ela tem uma lucratividade muito alta. Contudo, se você mistura muito as finanças da sua empresa, ou se você não tem um controle financeiro, que você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, não faz um acompanhamento de fluxo de caixa certinho, você não sabe para onde está indo esse dinheiro e você não tem esse controle, você vai consumindo todo esse lucro. Então, consome em gastos não planejados. Então, não consome só na despesa fixa e variável. Consome em comprar determinada sacola, em determinada embalagem por um preço muito maior do que realmente era que você poderia pagar. Consome em peças que quebrou e você teve que repor. Consome. Então, N situações. N situações de descontrole é o momento que faz você consumir o teu lucro e não ver caixa positivo, porque você está fazendo sangria da sua empresa. Então, lembra no vídeo passado que eu falei sobre a gente tentar manter um padrão de vida que a empresa não aguenta? Esse é um momento também. Então, a gente está tentando ali, tá vendendo tem a nossa própria empresa, mas vai lá e compra, chegou uma determinada coisa que você queria muito, mas ainda é muito caro para você, mas você vai lá e se descapitaliza para comprar. Então, é isso que acontece de não ter caixa e ter lucro, tá? Esse é uma das situações mais comuns do porquê que não se tem caixa, o seu caixa fica negativo. Outro momento também para o caixa não ficar positivo, além do descontrole, é a falta do capital de giro. Então, lembra aquele planejamento que eu sempre falo que tem que ter antes de abertura de empresa? Que você precisa fazer um planejamento financeiro para abrir a tua própria empresa antes? Então, fazer o planejamento financeiro, fazer o planejamento de marketing e tudo mais. Então, esse erro de não ter se planejado ou achado que não era tão importante assim, faz a gente abrir uma empresa sem capital de giro. O capital de giro, gente, a gente tem que visualizar o capital de giro da empresa do mesmo jeito que a gente visualiza esses negocinhos aqui, as veias, as artérias que bombeiam sangue pro coração da gente pra gente ter vida. Se não tivesse veia, o sangue não entraria dentro do nosso coração e o coração da gente não ia bombar, né? Então, a gente tem a veia para isso. É a mesma coisa o capital de giro para a empresa. Se você não tem o capital de giro para financiar aquele período que a empresa fica sem receber, é bem complicado sobreviver. Então, é isso que acontece de ter lucro e não ter caixa. Então, você pode ter 100% de lucro, até mais do que isso. Se você não tem o capital de giro para aguentar pagar
a água, a luz, o telefone, as despesas variáveis, o fornecedor, até conseguir receber, ter o seu recebível certo e entrar o teu dinheiro, o teu caixa vai ficar negativo. Então, ou você vai ter que fazer empréstimo, daí isso vai se tornando, vai sufocando. Então, quando isso acontece, entra no pior cenário, quando você começa a consumir o teu lucro para pegar dinheiro de terceiros, porque daí você precisa de empréstimos, daí você fica sem caixa e sem lucro, porque daí o dinheiro de terceiros só vai cobrir um mês, o teu lucro saiu tudo por causa que entrou dinheiro, deduzido em dinheiro de terceiros, e no próximo mês você não vai ter caixa. Isso daí é o caminho certo assim, para falência. Então a gente tem que tomar muito cuidado por questão de capital de giro. A gente não pode ter um lucro elevado e ficar sem capital de giro. A gente tem que... Então, acontece muito, gente. Acontece demais. Então, o que a gente faz quando está nesse padrão? Para não virar um ciclo vicioso de empresas que fecham nos primeiros 2 anos. A gente precisa realmente organizar, ter o controle financeiro certinho para a gente conseguir construir o nosso capital de giro. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, gente, mas comece a construir. Se você não abriu a tua empresa agora com capital de giro, comece a construir agora, porque vai ficar bem mais fácil. Você vai conseguir respirar aliviado, porque você vai ter caixa e lucro. Tá? Então, essas são 2 situações também de quando acontece da gente ter lucro, mas não ter caixa. Como que a gente faz agora para saber se está tendo caixa? Quem me acompanha já deve ter visto minhas lives sobre fluxo de caixa. Não tenho ainda, eu acho, postado uma live de fluxo de caixa, mas uma live não, uma videoaula. Mas vou postar depois. Então, mas já viu eu falando sobre fluxo de caixa e para que ele serve? O fluxo de caixa serve para você controlar o teu caixa. Ele dá o fluxo de dinheiro entrando na tua empresa, de dinheiro entrando e dinheiro saindo. É assim que você vai ver se você tem caixa suficiente, se o teu caixa está positivo, se o teu caixa está negativo. Tá? Então você acompanha, tem um fluxo de caixa certinho, porque você vai conseguir acompanhar daí se está tendo a disponibilidade de dinheiro, qual semana você está com muitas despesas para pagar, qual semana você não tem despesas para pagar e tem bastante recebíveis. Isso te torna muito mais fácil para você tomar atitude, sabe? Então, é por isso que é importante você ter o fluxo de caixa e acompanhar. Ele é chato de se preencher? Eu não vou ser aqui a falciane que vai falar que não é chato. Porque até eu, que sou de finanças, que gosto de finanças, que trabalho com isso, eu acho bem chatinho de preencher fluxo de caixa. Mas ele é necessário, tá, gente? Ele é bem necessário. Então, se a gente constrói o hábito de preencher ele, a gente não para de preencher ele nunca. Porque vai te dar uma proporção muito legal você ter essas informações financeiras. Então, ele que vai te dar o teu caixa disponível. O teu lucro, você vai saber de acordo com o teu acompanhamento de faturamento. Então, o que é faturado? Faturado é o que você vendeu dentro do mês, independente se recebe dentro desse mês ou do próximo mês. Isso que é faturado, tá? Então, ele vai te dar o teu lucro quando você faz uma DRE, tá? É um termo chato, um termo difícil, um termo contábil. Então, eu vou usar ele sem o financeiro, no caso, né? Então, eu vou usar ele como um demonstrativo de lucro. Isso que é uma DRE, no basicão mesmo. Como que você usa uma DRE? Como que você preenche uma DRE? Você pode fazer no papel, você pode fazer no Excel, numa formulazinha simples. É continha normal, gente, de mais, menos. Você só precisa entender a lógica. Então, você vai primeiro colocar toda a receita do mês de faturado. Então, todo o faturado que entrou dentro desse mês. Tudo que você realizou dentro do mês vigente. Então, do dia 1º de outubro até dia 31 de outubro, ou dia 30, não sei quantos, acho que é 31. Você vai ver quantos que foi vendido, não recebido. E vai colocar lá no topo. Foi vendido tantos. Vai deduzir, vai diminuir pelo valor de quantos que foi gasto para vender esse faturado. Então, quanto foi o custo da mercadoria do que vendeu? Então, vendeu uma blusinha, vendeu um short, vendeu uma saia, vendeu um casaco. Vai ver qual foi o custo de cada mercadoria que foi vendida nesse mês e vai deduzir, vai subtrair. Então, vai ser o faturado menos o custo da mercadoria vendida dentro desse mês, dentro desse faturado, vai te dar o lucro operacional. O lucro operacional vai ser
menos todas as suas despesas fixas, variáveis e gastos que você teve também dentro do mês. Não o que você pagou. Então, se você costuma pagar telefone atrasado, paga 2 de uma vez, costuma pagar luz atrasado, paga 2 de uma vez, ou paga, por exemplo, a de agosto em setembro em outubro, não vai ser esse que você vai colocar. Você vai colocar a luz que seria vencida em outubro, se a gente estiver fazendo um fechamento de lucro no mês. Vai colocar a água que venceu dentro daquele mês, não a que você pagou, entendeu? É tudo de acordo com o que foi dentro do mês. Então, você vai deduzir tudo isso de que aconteceu dentro do mês e vai deduzir o teu imposto se você for do Simples Nacional. Se você for do MEI, ele vai estar na despesa fixa. E assim vai te dar o teu lucro no final do mês. Esse é o teu lucro, gente. Não quer dizer que aquele valor de lucro é a disponibilidade que você tem de caixa. Quer dizer que a tua empresa é rentável ou não, se ela te der prejuízo ali. Então, é ali que você vai saber se você tem uma empresa rentável para vender, para conseguir empréstimo, para conseguir investidores. É ali que você vai ter essa informação, tá? Quanto maior a rentabilidade da empresa, melhor é o investimento que você fez. Daí você só precisa saber controlar o teu fluxo de caixa certinho para começar a ter caixa. Porque, lembra, gente, o objetivo da gente é ter caixa e ter lucro. Por quê? Porque se a gente tem caixa e não tem lucro, uma hora esse caixa vai acabar. Se a gente tem lucro e não tem caixa, 100% de nada é nada. Então, uma hora essa empresa também vai acabar. Essas duas modalidades faz a gente ter aquela sensação de que empreender é um sacrifício. Que empreender é ruim, que empreender é aquele negócio de que é a única coisa que sobrou, então vou ter que fazer isso. Então, ninguém quer isso, né? A gente quer ter a paz de ter o dinheiro disponível para a gente tomar decisões, poder ir viajar, poder contratar pessoas, poder expandir ou poder voltar para trás se for necessário. Então, o ideal é ter caixa e ter lucro. Essa é a maneira que eu tenho de ensinar como que você faz para descobrir se você está tendo caixa positivo ou só lucro positivo e como que faz para você migrar para os dois positivos, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aqui me assistindo nessa videoaula. Tá querendo adquirir novos conhecimentos para poder alavancar suas vendas, alavancar sua empresa. Quiser me seguir na rede social, o Instagram é @almeida.consultoria. E se quiser me seguir no Face, se não tiver Instagram, é Caroline Almeida Consultoria Financeira. Caroline com K, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal.